Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, certo? Mas e se tudo que a gente ouviu for, na verdade, só um eco? Uma versão distorcida de algo muito, muito diferente? Hoje vamos mergulhar numa narrativa que pinta Adão e Eva de um jeito completamente novo. Não como os primeiros humanos, mas como cientistas. Cientistas super experientes numa missão em outro planeta. Então, por um instante, vamos esquecer o Jardim do Éden que a gente conhece. Pensa assim, e se a chegada deles aqui na Terra não fosse o começo de tudo, mas sim o ponto alto de uma carreira de milhares de anos? O início de uma missão super arriscada. A fonte que vamos analisar aqui sugere exatamente isso. A história deles, na verdade, começou muito, mas muito antes de pisarem aqui. Ok. Então, para a gente entrar nessa história, a primeira coisa é resetar a imagem que temos de Adão e Eva. Esquece aquela ideia de figuras inocentes, quase mitológicas. De acordo com essa fonte, a realidade era outra. Eles eram, na verdade, profissionais e com um currículo, olha, de cair o queixo. Olha só esse número, por exemplo, 14.311. Parece aleatório, né? Mas não é. Segundo essa narrativa, esse era o número de registro deles, tipo um RG, lá em Jerusalém, que era a capital do sistema onde eles moravam. Isso muda tudo, né? De repente eles deixam de ser personagens de um mito para se tornarem cidadãos, com registro e tudo, dentro de uma sociedade gigante e super organizada. E a experiência deles? Nossa, era coisa de outro mundo, literalmente. Eles não eram amadores de jeito nenhum. Eram diretores de uma divisão científica com mais de 15 mil anos de experiência em biologia. Pensa nisso. Além disso, já tinham sido professores e já tinham 100 filhos no planeta de origem deles. Ou seja, a gente está falando de uma elite de especialistas. E aqui a gente chega no ponto principal de tudo. A vinda deles para cá não teria sido um ato de criação divina, sabe? Foi uma missão de intervenção. Eles se voluntariaram, se ofereceram para vir para um planeta que estava em crise, um planeta que essa fonte chama de Urântia, que seria, claro, a nossa Terra. E o objetivo? Dar um empurrão, um salto genético e cultural na humanidade que já existia aqui. Certo, agora vamos falar da chegada deles. E olha, o planeta que eles encontraram não era, nem de longe, um paraíso perfeito, intocado. Pelo contrário, eles desembarcaram num mundo bem complicado, um lugar turbulento que tinha passado por uma rebelião e estava, por isso, isolado do resto do sistema. E o mais curioso é que a fonte dá datas muito específicas, tratando tudo quase como um registro de cartório. A chegada deles teria acontecido, saca só, exatamente 37.848 anos antes do ano de 1934. Isso ancora a história numa linha do tempo bem precisa, o que é totalmente diferente de um mito, que geralmente não tem data, né? E a forma como eles chegaram, esquece mágica. Foi pura tecnologia. A narrativa descreve um processo bem sci-fi. Eles foram, desmaterializados no planeta deles e rematerializados aqui na Terra. Um processo que, aliás, levou 10 dias inteiros para ser concluído. E aconteceu dentro de uma estrutura que foi construída só para receber os dois. E essa parte aqui mostra o lado humano da coisa, sabe? Mesmo com toda a biologia avançada, com essa missão gigantesca nas costas, o primeiro sentimento deles aqui na Terra foi solidão, um isolamento profundo. Afinal, eles eram estrangeiros, completamente sozinhos num mundo que não tinha nenhuma conexão com o lar deles. Então, aquela história da primeira semana não foi sobre criar o mundo, como a lenda acabou contando depois. Foi, na verdade, sobre entender o mundo onde eles tinham acabado de chegar. Foi uma semana de reuniões, de orientação, de planejamento. A primeira semana foi basicamente uma maratona de trabalho. Dá uma olhada nesse cronograma. Eles tiveram reuniões para entender a história do planeta, sobrevoaram a área para fazer reconhecimento, apresentaram os planos de ação, até inspecionaram os animais locais. Foi uma semana de pura gestão e ciência, e não de criar tudo do zero. Bom, e como é que era a vida deles lá no jardim? E os primeiros desafios? A biologia deles era bem diferente da dos humanos daquela época, e isso acabou gerando os mal-entendidos bem sérios. A biologia deles era simplesmente extraordinária. Os corpos deles brilhavam, emitiam uma luz suave, que, aliás, seria a origem daquela história da auréola. Eles conseguiam se comunicar por telepatia, absorviam energia direto do ambiente, nem precisavam cozinhar. E eles eram gigantes, com quase 2,5 metros de altura. Agora imagina a cena. Para os humanos da época, eles deviam parecer deuses. Não tinha como ser diferente.
E essa diferença toda, claro, levou direto para a primeira grande crise. O pessoal do jardim, vendo tudo aquilo, as habilidades, a aparência, eles simplesmente interpretaram tudo errado. A conclusão foi óbvia para eles. Adão e Eva só podiam ser deuses e tinham que ser adorados. Mas o Adão agiu rápido, foi super decisivo. Antes que a galera começasse a cerimônia de adoração, ele foi lá, falou com a multidão e proibiu. Proibiu categoricamente que adorassem ele ou a Eva. Ele disse para eles direcionarem toda a adoração ao Criador, que ele chamava de Pai Universal. E esse ato, que aconteceu no 7º dia, é que teria dado origem à tradição do sábado como um dia para adoração. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma história sobre cientistas, numa missão, virou o mito da criação que todo mundo conhece? Bem, a fonte sugere que os fatos foram se perdendo, se distorcendo bem devagarinho ao longo de dezenas de milhares de anos. Essa comparação aqui mostra bem o tamanho da confusão. A semana de trabalho do Adão virou a semana da criação do mundo. Aquela história da costela de Eva, segundo a fonte, foi uma confusão com uma cirurgia que aconteceu 450 mil anos antes. O Adão não era o primeiro homem, mas um melhorador genético para a humanidade que já estava aqui. E a tal da queda não foi um pecado, mas sim o fracasso de uma missão, por causa de erros, de impaciência. E como isso aconteceu? Principalmente por causa da tradição oral, o famoso telefone sem fio. Imagina só, uma história sobre uma semana de inspeção e planejamento sendo contada e recontada de geração em geração. Depois de 30 mil anos, é natural, os detalhes se perdem, a história aumenta um ponto aqui, outro ali, e no final, uma semana de trabalho vira a criação do mundo inteiro. A fonte ainda diz que o golpe final nessa distorção veio bem mais tarde, quando as escrituras foram compiladas. Os editores da época tinham um objetivo bem claro: criar uma linha direta de Abraão até o comecinho de tudo. E para simplificar essa árvore genealógica, a ideia de que Adão foi o primeiro homem se tornou a versão oficial. E aquelas tradições mais antigas que falavam de povos que existiam antes de Adão, essas foram convenientemente deixadas de lado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, pra gente pensar. Se uma história tão central, tão fundamental como essa, pode ter uma versão tão radicalmente diferente, quantas outras lendas, quantos outros mitos antigos não podem ter começado lá na sua origem como relatos de eventos reais? Eventos que foram simplesmente transformados pelo tempo, pela tradição, pelo telefone sem fio da história.